Tudo bem, investidor? Sejam bem-vindos ao nosso canal Central do REIT. Aqui nós falamos sobre os REITs nos Estados Unidos e estratégias de como obter uma renda passiva em dólar investindo com segurança. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos grandes investidores que é o Warren Buffett e quais são os REITs que eles têm na carteira e o que ele fez de errado e o que ele pode ter eventualmente feito de certo aí nesse tempo, né? Mas antes de mais nada, se você ainda não conhece o nosso canal, clique, se inscreva e compartilhe esse vídeo, porque depois da vinheta nós vamos falar sobre Warren Buffett e seus REITs. Hoje eu quero falar especificamente sobre dois REITs que o Warren Buffett tem na carteira. O primeiro REIT que eu quero falar aqui para vocês e que o Warren Buffett tem ele na carteira, mas na carteira pessoal, tá? É o Seritage Growth, código de negociação dele SRG. Esse REIT surgiu a partir de um spin-off da Sears. Sears, que é um grande varejista nos Estados Unidos, que inclusive foi um dos gigantes lá na década de 70 e 80, mas que acabou vindo a falir agora em 2018. Né? O que aconteceu é que a Sears pegou todo o seu portfólio de imobilizados, seus imóveis, e transformou ele em um REIT. Isso, de certa forma, ele libera o seu balanço e aquela despesa que ele agora tinha com o aluguel entra como uma despesa, então ele evita aí, de certa forma, os impostos. E a gente tem que sempre lembrar que o REIT também tem uma vantagem tributária, que é não pagar o imposto sobre o lucro. E essa é a história que vocês vão ouvir falar por aí, né? Mas o que acontece, para falar a verdade, é que Sears ela tinha uma dívida muito grande e ela já vinha no processo de falência desde a crise do subprime, lá em 2008. E todos os seus credores, na verdade, eles já estavam crescendo os olhos para os seus imóveis, né? Porque é uma das garantias que eles tinham ali de poder receber aquela dívida. Seritage, então, foi criada, na verdade, de uma forma que a Sears pegou todos os seus imóveis que ele tinha, criou o REIT e assim liberava o seu balanço, né? Como se fosse salvando os seus imóveis para evitar a execução daquela dívida. E isso, de certa forma, ali deu certo, né? Momentaneamente. Mas o problema maior é que a Sears continuou sendo um dos maiores inquilinos de Seritage à época. Hoje, esse REIT, que é o SRG, ele continua sendo um REIT focado no varejo. Ele tem um portfólio espalhado entre shoppings ancorados, que são aqueles centros ali onde você tem geralmente um grande varejista, como a Costco, no caso de Seritage. O maior varejista que ancorava era a própria Sears. Existe também ali um portfólio de imóveis triple net lease. Enfim, era um REIT aí que quando ele fez o seu spin-off, né, que ele surgiu, ele tinha em torno de 220 imóveis no seu portfólio. Mas quando a gente fala aqui no portfólio de Seritage, ele acaba que não é um portfólio classe A, é um portfólio mais classe B, também com inquilinos ali que não são inquilinos tão grandes. Alguns são, como a Ross, Cinemas AMC, que a gente sabe a dificuldade que ele tem aí, inclusive dificuldade de pagar os aluguéis para Realty Income, EPR Properties, a Primark, enfim, são diversos inquilinos ali que acabam fazendo parte do seu portfólio, mas grande parte da sua receita é oriunda ali de inquilinos classe B. E o que eu quero trazer aqui quando eu falo desse REIT, né? Em 2015, logo depois que ele fez a sua spin-off, Warren Buffett acabou adicionando esse REIT no seu portfólio pessoal, não era no portfólio da Berkshire, e ele comprou cerca de 2 milhões de ações, né? Ele passou a ser detentor em cerca de 5% desse REIT. Mas o que acontece é que em 2018, quando a Sears realmente entrou ali com um pedido de falência, baseado ali no capítulo 11, que em tese é uma falência ali que era um pedido de recuperação judicial. Mas o que aconteceu foi que a Sears acabou sendo liquidada e ela liberou muitos imóveis ali. E um fato negativo é que a própria Sears era âncora de diversos desses imóveis ali. E aqueles inquilinos menores existiam cláusulas contratuais onde eles poderiam deixar o imóvel se o âncora parasse de existir ou não alugasse mais o imóvel principal ali daquele centro ancorado. E como você pode ver, inclusive aqui na imagem, como o Seritage como ele vem performando, né, desde o seu IPO lá em 2015. Ele aparece em roxo, enquanto o VNQ está em laranja na tela para você. Que você pode ver que ele é um REIT, que ele apresentou bem mais volatilidade e que, na verdade, com a crise aí, com a pandemia, ele caiu bastante. Mas desde 2018, que foi quando foi concretizada a liquidação do Sears, ele acaba que vem sofrendo bastante. O seu FFO por ação vem caindo muito. Inclusive, no outro gráfico que eu vou mostrar para vocês, mostra que atualmente o FFO por ação dele está no negativo. E por que o FFO é a métrica que a gente usa aqui?
porque nos REITs não é tão comum e a gente não usa muito para análise o lucro, já que o lucro acaba tendo uma distorção muito grande ali em virtude de depreciação, amortização. Então é comum nos REITs a gente usar a métrica FFO em vez do lucro. Então se a gente fosse só a título aqui para facilitar a sua vida, é como se há mais de 2 anos ele estivesse pegando no prejuízo, para falar a verdade. E isso, é lógico, reflete na cotação, como a gente pode ver no gráfico que eu mostrei comparando com o VNQ. E aí, o que a gente se pergunta, né? Tá, mas esse é um REIT bem arriscado, né? Warren Buffett não é um investidor bobo, né? Tanto é que ele tem bastante experiência. Então, por que ele entraria num REIT que tem o maior inquilino à época, né? Que era a Sears, que já vinha num processo ali, de falência, capengando, né? Aos trancos e barrancos. E por que ele entraria nesse REIT, colocando ali dentro do seu portfólio pessoal? E aí que está o pulo do gato. Hoje, o maior credor da Seritage é a Berkshire Hathaway, que é a holding do Warren Buffett. Então, a Seritage ela deve hoje cerca de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para a Berkshire. E ela ainda tem uma linha de crédito de mais 400 milhões. Aí é lógico, essa linha de crédito, existe algumas cláusulas para que ela seja liberada e que a Seritage ainda não consegue cumprir. E o que acontece é que cerca de 616 milhões de dólares anualmente são pagos de juros para a Berkshire. Então a Berkshire, o Warren Buffett, de certa forma, ele atua ali nas duas pontas, né? Porque a Berkshire está conseguindo receber ali os juros, né? E como que a Seritage está fazendo para pagar esses juros? Ela está vendendo basicamente imóveis. Seu portfólio ele vem diminuindo. Ele chegou, quando ele aconteceu o IPO, era 220 imóveis. Hoje esses imóveis eles vão vendendo eles, né? Porque o que acontece é que a receita dele não consegue pagar os juros. Então hoje a receita de Seritage teria que triplicar só para poder pagar os juros que é necessário para a Berkshire. Então qual que é a saída que a Seritage arranjou? Ela começa a vender os seus imóveis e com isso ela vai pagando a dívida. Então o Warren Buffett, de certa forma, ele atua ali nas duas pontas, né? Que ele tem ali os 5% do REIT, mas ao mesmo tempo dentro da Berkshire ele consegue receber esses juros ali que vão sendo pagos. Então com isso que eu quero mostrar é que imagina, o REIT está endividado, ele vem vendendo seus imóveis, então desde o seu IPO a sua receita já caiu mais de 50%, né? Então cada dia que passa fica mais difícil para esse REIT continuar pagando os juros da dívida que ele possui. E novamente, desde o seu IPO ele já vendeu 40% do seu portfólio. Mas o que eu quero falar com isso tudo aqui? É comum as pessoas, os analistas principalmente, avaliarem o REIT pelo seu valor patrimonial. E quando a gente olha para SRG hoje, a cotação dele está abaixo do valor patrimonial dele, ou seja, o valor do que seriam as propriedades ali, lógico, descontando dívida e tudo mais. Só que o grande problema disso é que Seritage ele não entra em liquidação, ele não está em processo de falência. O REIT está sendo comido aos poucos. E quem está comendo esse REIT? A própria Berkshire. Então o Warren Buffett, apesar dele colocar o Seritage dentro do portfólio pessoal dele, ele tem ali uma garantia muito grande, que é uma taxa de juros elevada e uns juros que estão sendo pagos anualmente ali para a própria Berkshire. Então, aí que a gente chega àquela conclusão. Será que isso foi uma aposta arriscada de Warren Buffett? Porque realmente, Seritage não é um REIT que enche os olhos e quando a gente olha para ele, a gente pensa, por que o Warren Buffett colocaria esse REIT na carteira? Na verdade, ele colocou porque ele fechou as duas pontas, né? É um investidor que tem aí bastante experiência e acabou se aproveitando dessa oportunidade de ter esse REIT ali. E no caso de um REIT vier a performar bem, o que é muito difícil considerando a gestão dele hoje, talvez ele ganharia ali com a valorização das ações. E o segundo REIT que eu quero falar aqui para vocês, e esse está dentro do portfólio, né? Que é o Store Capital. Store Capital que é um REIT muito comentado, né? Acho que principalmente pelo fato do Warren Buffett ter o Store dentro do seu portfólio. Mas o que muita gente não leva em consideração, quando principalmente falo aqui com vocês, é o risco que existe dentro de Store. Store, ele é um REIT, né, de Triple Net Lease, aquele onde o inquilino é responsável pela manutenção, seguro e imposto. E são unidades ali autônomas, né, não são dentro de um shopping, nem dentro de um mall. E o principal característica de Store são os contratos de Sale Leaseback. São aqueles contratos onde
o inquilino ele vende o imóvel dele, mas ele continua dentro do imóvel, responsável por toda a operação, e ele acaba liberando o seu balanço e também se capitalizando ali para poder expandir. Isso é muito comum, os REITs, aí, vários deles acabam atuando dessa forma, mas o que difere Store é que ele veio com uma pegada muito diferente. É muito comum os REITs procurar inquilinos de qualidade, né, com grau de investimento, isso vai conferir inclusive segurança para nós investidores. Só que Store não, ele foca em inquilinos com baixo grau de investimento. Então são aqueles inquilinos que têm uma certa dificuldade de captar recurso no mercado financeiro, nas instituições bancárias, por exemplo. E isso, esses inquilinos eles acabam optando ali por vender os seus imóveis. Isso é o grande risco aqui quando a gente fala. E isso a gente viu durante a pandemia, inclusive. Store foi um dos REITs que mais oscilou, né, que teve volatilidade ali. No auge da pandemia, ele caiu bastante. Então, o investidor, quando ele vai investir em Store, ele tem que levar em consideração que Store ele apresenta, sim, um risco de mercado e um risco agregado aos seus inquilinos. Hoje, a maior parte dos seus inquilinos, na verdade, a gente nem conhece aqui no Brasil, né? São inquilinos aí voltados para camping. Hoje, a gente pode ver, inclusive aí no gráfico que vocês estão vendo, que 358 das suas propriedades são voltadas aí para restaurante full service, né? 333 para restaurante limited service, ou seja, a maior parte de seus inquilinos trabalha na área de restaurante, automotivos, cinemas, pet, saúde, materiais de construção. Então, os maiores inquilinos hoje de Store Capital é Spring, né, Education, que é voltado aí para a área de educação infantil, Flatform, a gente vê também Camp World, Cinemas AMC, Love Furniture. E o que eu quero dizer aqui? Por exemplo, a Love Furniture é uma empresa que ela entrou com pedido de falência agora em janeiro de 2021. E a gente viu em janeiro de 2021 Store oscilar bastante. O que Store foca bastante é nos contratos. Os contratos sim são importantes para ele. A gestão de Store é uma das mais bem quistas dentro do mercado financeiro hoje. O CEO deles, que é o Chris Volk, ele é muito conhecido aí por saber gerenciar esses inquilinos com um grau menor de investimento e assim exportar inclusive aí diversos outros gestores, né? Diversos outros REITs inclusive hoje vão dentro da Store Capital buscar gestores. O próprio ETF, o NETL, ele foi criado por pessoas, né, empregados ali que saíram de dentro da Store Capital e montou o ETF hoje que é voltado para REITs do tipo Triple Net Lease. Então a gente vê que ele é um REIT que inovou no mercado. E quando eu falo aqui do contrato, porque os contratos deles são muito focados ali no grau de investimento. É como se Store conferisse a sua própria nota, o seu próprio grau de investimento para os seus inquilinos. E os inquilinos, eles são obrigados a fornecer o balanço de loja por loja, né? Além, é lógico, do contrato Master Lease, onde o inquilino ele não pode simplesmente entregar uma propriedade. Ou ele entrega ele negocia ou negocia tudo. Você só negocia o contrato inteiro. Então isso confere um pouco mais de segurança para Store. E outro ponto que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha principalmente as representações do investidor, porque lá, na verdade, o que o REIT está fazendo, ele está te vendendo ali o peixe dele, né? Se você olhar no gráfico a seguir, mostra inclusive o cap rate de Store Capital. E o que ele mostra aqui nesse gráfico é que Store Capital ele possui um dos maiores cap rates, em torno de 9,7%, e um tempo médio de duração de contrato, um dos mais longos, né? Em tese, isso mostra ali para o investidor que o REIT ele te oferece, ao mesmo tempo que é um cap rate alto do imóvel, ele vai te oferecer um contrato longo, ou seja, ele vai estar te dando segurança com rentabilidade. Mas como eu mostrei, né, anteriormente, a conta ela não é bem assim, né? O REIT é lógico, ele tem aquele risco ali agregado aos seus inquilinos. E isso a gente viu durante a pandemia. Se você olhar no gráfico que eu vou mostrar a seguir, você vai ver em laranja Store, em roxo VNQ. Então o Store ele vinha performando muito bem até antes da pandemia, né? Inclusive hoje ele continua performando, desde o seu IPO aí, ele já se valorizou mais de 80%, enquanto o VNQ em roxo cerca de 30%. Mas o que eu quero ressaltar é que durante a pandemia, Store caiu muito, inclusive foi um dos REITs que mais sofreu ali na cotação durante a crise.
E o Warren Buffett, é lógico, ele não é bobo, né? Inclusive ele aproveitou para aumentar a sua posição store, que era cerca de 9%, ele acabou aí aumentando ali durante a crise, porque ele conhecia o REIT, sabia muito bem o que ele estava investindo e sabia do potencial da gestão. E sempre eu falo aqui, é muito comum as pessoas, principalmente quando começam no mercado de REITs, olhar simplesmente métricas, né? Ali o FFO subindo, o FFO descendo, a receita subindo, descendo, mas não é bem assim. A gente tem que compreender também quem está gerenciando, quem está por trás disso. Eu expliquei, por exemplo, de Seritage agora há pouco, e ele era um REIT que quem olha não entende por que o Warren Buffett investiu nele. Mas é lógico, tendo um controle ali, ele sabia que ele podia atuar nas duas pontas. Então, a gente tem que entender todo o jogo que está por trás das métricas que nos são apresentadas ali no site. Mas, quem investe em Store acaba que teve muita alegria, né? Porque esse foco dele inquilindo com menor grau de investimento conferiu a ele um crescimento muito robusto. Foi um dos REITs do tipo Triple Net Lease que mais cresceu nos últimos tempos. E é lógico, sempre que a gente fala em REIT, a gente pensa e associa dividendos, mas a gente sempre associa a dividend yield. E aqui eu gosto sempre de falar na taxa de crescimento do dividendo. Você pode ver inclusive aqui como Store Capital vem crescendo seus dividendos desde seu IPO, que já cresceram em mais de 216%. Então é um REIT que ele tem entregado nas duas pontas, tanto com a valorização das suas ações, quanto com o crescimento dos seus dividendos. Porque isso é importante. Não adianta você ter Store Capital, por exemplo, na sua carteira de aposentadoria, e o dividendo não cresce. Daqui 10 anos, a própria inflação comeu ali o seu poder de compra. Então, sempre que eu comento um REIT aqui, eu comento para vocês a perspectiva de crescimento desses dividendos. Então, isso não é uma crítica à Store, inclusive eu tenho ele dentro do meu portfólio, mas eu compreendo muito bem o risco que esse REIT representa e eu sei como balancear ele. Então o investidor ele tem que ter essa noção, para que assim você não tome susto, né? Na próxima crise ou de repente na próxima bolha, como todo mundo fala que vai surgir, você saiba muito bem o que você está investindo e você não seja guiado pelas emoções. Porque é exatamente isso que o Warren Buffett faz quando ele investe tanto em Seritage, através do seu portfólio pessoal, quanto através de Store Capital. Ele compreende o risco dos dois e ele consegue fechar ali a conta para ele que ele ganhe de todas as formas, né? Afinal de contas, ele não é investidor bobo, tem muita experiência aí no mercado e ainda que ele erre, né? A gente sempre erra também nos nossos investimentos, mas o importante é a gente acertar mais do que errar. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, onde comentamos desses dois REITs aqui, que está aí dentro do portfólio do Warren Buffett, que é o Mago de Omaha, né, que é tão conhecido aí por ser um dos homens mais ricos do mundo e principalmente dentro do mercado financeiro. Se você gostou do nosso vídeo, clique, curta, né, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Temos também a nossa rede no Instagram e no Telegram. Um abraço e até a próxima.